Muito bom dia, queridos irmãos. Estamos de volta para o nosso compromisso da leitura da Bíblia todos os dias. E em um ano teremos ouvido a Bíblia inteira. Obrigada por estar aqui. É maravilhoso estarmos juntos buscando a Deus. Hoje nós vamos começar com o Salmo 137, Lamentação dos Exilados. Os exilados nós sabemos que são os que estão escravizados por outros povos, porque foram levados como despojos de guerra. Diz assim: junto aos rios da Babilônia, sentamo-nos a chorar com saudade de Sião. Nos salgueiros que lá existiam, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam para entoar belas canções, e os nossos opressores pediam que fôssemos alegres, exclamando: entoai para nós algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de cantar as canções do Eterno numa terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, quase paralise minha mão direita. Pegue-se minha língua ao céu da boca, se não me recordar de ti, se não elevar Jerusalém acima das minhas maiores alegrias. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, daquele dia em que Jerusalém foi destruída, como gritaram: desnudai Jerusalém, arrasai Jerusalém até os seus fundamentos. Filha da Babilônia, devastadora, bem-aventurado aquele que te der a paga de tudo quanto nos fizeste. Feliz aquele que agarrar os teus descendentes e os despedaçar contra a rocha. Vamos agora para Provérbios, nos lembrando de que eles estão nessa situação por causa da idolatria. Por isso é que Deus permitiu que tudo isso acontecesse a eles, por cultuarem e adorarem outros deuses em desobediência ao Eterno Yahvé, o Criador. Estamos em Provérbios 17 e hoje verso 16. Um bom presente desobstrui a passagem para aquele que o entrega e o conduz à presença das pessoas que decidem. Velho Testamento, estamos no primeiro livro de Reis e hoje, capítulo 20. Acabe enfrenta o rei da Síria. Ben-Hadad, o rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, e havia com ele 32 reis, cavalos e carros de guerra. Ele subiu, sitiou Samaria e batalhou contra Samaria. Enviou mensageiros à cidade para comunicar a Acabe, o rei de Israel, o seguinte: assim declara Ben-Hadad: a tua prata e o teu ouro são meus, e o melhor de tuas mulheres e dos teus filhos também. Imediatamente, o rei respondeu: que seja conforme tu dizes, ó rei, meu senhor. Eu e tudo o que tenho estamos à tua disposição. Então aqui a gente começa a ver a derrota, ou melhor, o medo, o sufoco de Acabe quando foi atacado por Ben-Hadad, rei da Síria. A Síria era um reino muito temido por causa da sua força militar, e Acabe é o rei de Israel. Então os mensageiros retornaram ao rei e anunciaram: assim diz Ben-Hadad: eis que dei ordens expressas para tomar toda a tua prata e todo o teu ouro, as tuas mulheres e os teus filhos. Mas amanhã, a esta hora, te enviarei meus oficiais. Eles vasculharão o teu palácio e as casas dos teus serviçais, pegarão e carregarão tudo o que tiveres de precioso. E diante dessa notícia,
O rei de Israel, Acabe, convocou todos os anciãos daquelas terras e queixou-se para eles assim: reparai e vede que esse homem quer a nossa perda total. Exige de mim minhas esposas e meus filhos, embora eu não tenha recusado minha prata e meu ouro. Todas as autoridades e o povo, consultados, afirmaram para o rei: não obedeça, nem consinta. Então o rei de Israel, o rei Acabe, disse aos mensageiros de Ben-Hadad, o rei da Síria: dizei ao Senhor, meu rei, farei tudo o que pediste a teu servo da primeira vez. Contudo, esta outra exigência não a posso satisfazer. Os meus mensageiros partiram, levando a declaração de Acabe. Então Ben-Hadad, rei da Síria, mandou seus mensageiros novamente com a seguinte advertência: que os deuses me castiguem com toda a severidade, caso reste em Samaria pó suficiente para dar um punhado a cada um dos meus guerreiros. Entretanto, o rei de Israel mandou o seguinte recado: dizei a ele: não se gabe quem veste a armadura como aquele que atira depois da batalha. Quando Ben-Hadad recebeu esta resposta, ele estava bebendo com os reis de sua coalizão nas tendas e ordenou aos seus oficiais: preparai-vos para a guerra. E eles prontamente se prepararam para atacar Samaria. Um profeta veio à presença de Acabe, o rei de Israel, e falou para ele: assim diz Yahvé, o Senhor: vês esta imensa multidão? Pois eu a entrego hoje em tuas mãos e reconhecerás que eu sou Yahvé. Acabe perguntou: por meio de quem? E o profeta esclareceu: assim diz Yahvé, o Senhor: os jovens soldados dos líderes das províncias realizarão toda a obra. Mas Acabe questionou: e quem começará a batalha? Ao que o profeta prontamente respondeu para ele: você mesmo. Então imediatamente Acabe convocou os jovens guerreiros dos chefes das províncias e somavam 232 homens. E depois deles contou todo o povo, a saber, todos os israelitas, e eram um total de 7.000. E a tropa partiu ao meio-dia. Ben-Hadad, rei da Síria, porém, continuava bebendo e se embriagando nas tendas com os 32 reis que eram aliados dele. Então os jovens cooperadores dos administradores das províncias avançaram primeiro. Alguns espiões mandados por Ben-Hadad informaram a ele que um grupo de soldados estava saindo de Samaria. Ben-Hadad, no mesmo instante, ordenou: atentai, quer tenham saído com intenções pacíficas, quer venham para a batalha, capturai a todos vivos. Os jovens guerreiros auxiliares dos líderes das províncias marcharam para fora da cidade com o exército na retaguarda. Eles mataram cada um o seu adversário. E diante do ocorrido, os arameus, os sírios, partiram em retirada, perseguidos pela tropa israelita. Mas Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns de seus cavaleiros. Então saiu o rei de Israel, Acabe, tomou os cavalos e carros de guerra e impôs aos sírios uma terrível derrota. Então o profeta chegou-se ao rei de Israel e avisou: vai, fortaleça-se, atenta bem para as tuas atitudes, porquanto depois de 1 ano o rei da Síria voltará a atacar. Enquanto isso, os conselheiros do rei da Síria encorajaram a ele: os deuses deles são deuses das montanhas, é por isso que eles foram fortes e prevaleceram sobre nós. Contudo, se os combatermos nas planícies, com toda certeza seremos mais fortes e sairemos vitoriosos. Portanto,
Deves tirar todos os reis dos seus comandos e substituir os reis por outros comandantes. Também deve arregimentar outro exército, de igual poder ao que perdeste, cavalo por cavalo e carro por carro. Nós lutaremos contra os israelitas nos lugares planos e certamente os subjugaremos e venceremos a guerra. E o rei Ben-Hadad ouviu o conselho deles e fez tudo conforme eles haviam orientado. Na primavera seguinte, na passagem do ano, Ben-Hadad convocou todos os arameus e marchou até Afeque para lutar contra os filhos de Israel. Os filhos de Israel foram mobilizados e providos de víveres e logo depois marcharam contra eles. E os israelitas acamparam de fronte do inimigo como 2 pequenos rebanhos de cabras, enquanto os arameus, os sírios, enchiam toda a região. O homem de Deus aproximou-se do rei de Israel e profetizou: Assim fala Yahvé, o Senhor, porque os arameus declararam: O Senhor é um Deus das montanhas, mas não tem poder sobre as planícies. Eis que eu entregarei nas tuas mãos toda esta grande multidão, e saberás que eu sou Yahvé, o Senhor. Durante 7 dias estiveram acampados uns diante dos outros. No 7º dia travou-se a grande batalha, e os filhos de Israel exterminaram num só dia 100.000 soldados de infantaria dos sírios. Os sobreviventes fugiram para Afeque, mas as muralhas da cidade desabaram sobre os 27.000 homens que restaram. Ora, vendo tudo isso, Ben-Hadad, o rei da Síria, fugiu para a cidade buscando refúgio, ora num esconderijo, ora em outro. Então os oficiais de Ben-Hadad, o rei da Síria, aconselharam a ele: Temos ouvido dizer que os reis da casa de Israel são misericordiosos. Vamos ao rei de Israel vestindo panos de saco e tendo cordas envolvendo o pescoço, talvez ele poupe a nossa vida. Vestiram panos de sacos e colocaram cordas ao redor do pescoço e se apresentaram ao rei de Israel e suplicaram a ele: O teu servo Ben-Hadad manda dizer: Rogo-te que me permitas viver. E o rei replicou: Ele ainda está vivo? Ele é meu irmão. Os mensageiros interpretaram isso como um bom sinal e, sem refletir, aproveitaram que o rei havia dito isso e acrescentaram: Sim, isso mesmo, teu irmão Ben-Hadad vive. Diante disso, ordenou o rei de Israel: E depois buscá-lo. Assim que Ben-Hadad chegou, Acabe fez subir no seu carro. Então Ben-Hadad exclamou: Vou restituir-te as cidades que meu pai tomou de teu pai, e poderás estabelecer os teus próprios mercados em Damasco, como fez meu pai em Samaria. Ao que Acabe, rei de Israel, retrucou: Mediante um tratado, deixar-te-ei em liberdade. E Acabe formalizou um contrato com ele, o rei da Síria, e deixou ele partir livre. Por determinação de Yahvé, o Senhor, um dos discípulos dos profetas ordenou ao seu companheiro: Fere-me. Mas o homem se recusou a fazê-lo. Então ele replicou: Por que não obedeceste à voz de Yahvé? Logo que te afastares de mim, um leão te matará. E de fato, assim que o companheiro seguiu o seu caminho, um leão o encontrou e o matou. O profeta encontrou-se com outro homem e pediu para ele: Fere-me. No mesmo momento, o homem desferiu-lhe um golpe e o feriu. O profeta partiu e ficou aguardando o rei na entrada. Tinha ficado irreconhecível com a atadura que colocou sobre os olhos. Ao passar o rei, ele gritou: Teu servo estava em combate, quando alguém saiu das fileiras e trouxe-me um homem, exclamando: Vigia este homem.
Se ele desaparecer, tua vida responderá pela dele, ou então pagarás 35 quilos de prata. Mas enquanto teu servo estava ocupado de uma e de outra parte, o homem desapareceu. Então o rei de Israel declarou: Ora, esta é a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste. Então o profeta rapidamente removeu o turbante que lhe protegia os olhos e o rei prontamente o reconheceu como um dos profetas. E ele profetizou ao rei: Assim diz Yahvé, o Senhor, porquanto deste liberdade ao homem que eu havia determinado como anátema e que devia morrer. Tua vida responderá pela vida dele, e o teu povo pagará pelo povo dele. E assim, o rei de Israel retornou para seu palácio em Samaria, irritado e deprimido. Então, irmãos, a gente vê que mais uma vez, apesar do Senhor dar a vitória, o rei prefere desobedecer às ordens do Senhor. Deixou partir livre Ben-Hadad, o rei da Síria, quando o Senhor tinha pedido para que fossem todos exterminados. Estamos em Atos 13, a primeira viagem missionária. Na igreja em Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, conhecido por seu segundo nome, Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que era irmão de criação de Herodes, o governador, e Saulo. Enquanto serviam, adoravam e jejuavam ao Senhor. E o Espírito Santo lhes ordenou: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a missão a qual os tenho chamado. Diante disso, depois que jejuaram e oraram, lhes impuseram as mãos e os enviaram. Saulo notabiliza-se como Paulo. Dirigidos, portanto, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João Marcos os seguia para auxiliá-los. Depois de atravessarem toda a ilha até Pafos, encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava feitiçaria e era falso profeta. Ele assessorava o procônsul Sérgio Paulo, homem de grande inteligência. Este mandou chamar Barnabé e Saulo, pois desejava conhecer a palavra de Deus. No entanto, Elimas, o mago, pois é assim que se traduz o nome dele, opunha-se a eles, tentando desviar o procônsul da fé. Contudo, Saulo, que traduzido é Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando atentamente para Elimas, o repreendeu, dizendo assim: Tu estás cheio de toda mentira e malignidade, filho do diabo, inimigo de tudo o que é justo. Quando cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Para que saibas que a mão do Senhor é contra ti, ficarás cego a partir de agora e não verás a luz do sol por algum tempo. E no mesmo instante, Elimas sentiu como se um nevoeiro o encobrisse e seus olhos ficaram em trevas. Então, tateando, rogou a quem o pudesse guiar pela mão. O procônsul, observando o que havia acontecido, creu profundamente impressionado com a doutrina do Senhor. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, que fica na Panfilha. Então João Marcos os deixou ali e regressou a Jerusalém. Até aqui, essa é a nossa porção para o dia de hoje. Ou melhor, vamos ler mais 2 versos. Eles, no entanto, seguiram para além de Perge e chegaram a Antioquia da Psídia. No dia de sábado, entraram na sinagoga e se assentaram. Logo após a leitura da lei e dos profetas, os administradores da sinagoga mandaram que se lhes fosse feito o seguinte convite:
Irmãos, se tendes em vós alguma palavra de encorajamento para nosso povo, dizei essa palavra. Pronto, até aqui. Amanhã nós vamos saber que palavra foi essa que eles deram aproveitando a oportunidade que tinham naquele lugar. Fiquem todos bem e amanhã nós continuaremos, se assim o nosso maravilhoso Senhor Jesus o fizer.